Quando o Sérgio Filho nasceu, Deus mudou a minha chave financeira, cara. Foi um negócio... as coisas começaram a fluir. E quando a Carolina nasceu 2 anos e meio depois, Deus mudou a minha chave espiritual. Então, assim, os filhos para mim foram o início de todas as bênçãos que Deus tem me dado ao longo da vida. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Chegamos à 7ª edição, é isso mesmo, o 7º podcast. E para brindar essa 7ª edição, nada melhor que trazer um amigo especial, o Fábio, que ele se denomina como jovem. Eu não, você que me chama de jovem, eu tô velho já. Na verdade, gente, desde quando eu conheci o Fábio, ele sempre fazia essa brincadeira. E aí, jovem, como é que você tá, jovem? Então até hoje eu chamo ele de Fábio jovem, não tá tão jovem assim mais, mas a gente se acha jovem, né, Fábio? Por dentro, né, Josimar? A alma tá jovem ainda. A alma continua jovem, né? Fábio, o convidado de hoje é empresário, empreendedor, pastor, tem um currículo fenomenal. Sérgio, eu sou suspeito para falar dele, porque o Sérgio pai, Sérgio que abriu as portas da vida profissional para mim, né? Meu pastor também. Não, você ter alguém que abriu as portas de forma profissional e depois se tornou seu pastor é um casamento perfeito. Tudo que eu tenho de conhecimento profissional, empreendedorismo, administração, devo ao Sérgio. Mesmo que distante, observando a vida dele. Sérgio, depois desse elogio do Fábio aí... Eu conheci o Fábio há 21 anos atrás. Minha esposa já trabalhava com marketing e ele já era talentoso naquela época e a minha esposa precisava de alguém para trabalhar com artes na empresa e eu conheci o Fábio e ele desde então trabalha junto com a minha esposa, uma parceria com a minha esposa, uma sociedade. E o Fábio é o que eu chamo de pequeno gênio, né? O Fábio, tudo que ele coloca a mão prospera. Ele é extremamente talentoso, dedicado. Eu brinco muito com ele, que ele é uma das melhores pessoas que eu conheço, mas na realidade é assim mesmo. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Então, eu também sou suspeito para falar dele. Continua jovem ainda? Continua jovem, né? Hoje ele continua jovem, assim, ele vai reformando, né? Ele vai se reinventando. Nasceu o cabelo, cara. Mas assim, há 21 anos realmente eu participo da vida do Fábio, às vezes mesmo que distante, mas sempre junto e a gente fala muito, a gente conversa muito e eu também admiro o Fábio pelas conquistas dele. É um cara extremamente talentoso, dedicado, tudo que ele coloca a mão para fazer, ele não consegue ser mais ou menos, né? O Fábio é um gênio, um pequeno gênio, então quando ele resolveu mudar e implementar, né, incrementar a profissão dele, virou um tatuador, eu falei, cara... vai dar certo, porque além dele ser extremamente talentoso com desenho, eu sei que ele entrou para ficar mesmo. O que eu acho legal do Fábio é que ele está sempre inovando, né? Tudo que chega de novo, ele está preparado e por ser um excelente desenhista, que é uma das áreas que eu mais admiro, o talento que ele tem, fica mais fácil ele se adequar às novas áreas, às novas tendências que vêm surgindo, principalmente do marketing digital. Fábio, acho que nós estamos elogiando você demais, né? Vamos elogiar mais o Sérgio. O Sérgio também é foda. O dia que você me levou a primeira vez para assistir um culto na casa dele, eu gostei da forma dele de se expressar, a recepção, a simplicidade que você tem, o jeito que você conduz. E foi por isso que eu resolvi convidar você para ouvir a sua história, que eu imagino que deve ser muito bonita. Eu estava vendo um briefing que você me mandou, você foi em Graxate, conta isso pra gente. Na realidade nós mudamos, morei na roça até próximo de 10 anos, nós mudamos para Goiânia em 1979, o início pra gente foi muito difícil, eu sou o caçula de 8 irmãos, mudamos eu, meu pai, a minha irmã mais velha, que foi praticamente a minha mãe de referência, porque foi ela que me criou, e o irmão mais velho acima, que hoje é meu sócio na Brasicor Seguros. E foi um início muito difícil, porque primeiro que a gente não conhecia nada da cidade grande, né? A gente saímos da roça e viemos para a cidade grande. E eu sempre gostei de trabalhar na roça, já com 8 anos, 7 anos, já trabalhava capinando, me tornei um cara muito bom de enxada. Olha, eu sou um cara muito talentoso também. Tive muitas conquistas com isso também. Então eu trabalhei como engraxate durante um período,
Trabalhei também na Feira Livre do Novo Horizonte e Vila Boa, fazendo frete, aqueles carrinhos de frete. Meu cunhado, que era marceneiro, onde eu trabalhei com ele também, fez um carrinho de frete para mim e eu comecei a trabalhar também. Fiz de tudo um pouco, capinei muito lote na Vila Boa. Tanto é que eu tenho alguns clientes de seguro hoje, já da terceira geração, que são clientes que eu capinei, limpava lote do pai, depois limpei do filho, e agora já estou na terceira geração já de netos dessa família. Então, o trabalho acho que é a essência do homem. Você tem que... Eu sempre fui muito desafiado e a necessidade fazia também com que a gente desempenhasse várias funções e nunca parasse. E o mais interessante, Sérgio, é que você passou por várias áreas, várias funções. E hoje, para chegar no nível que você chegou como sócio gestor de uma empresa, quando você vê um funcionário, um colaborador tendo alguma dificuldade, você tem propriedade para chegar, aconselhar e falar assim, olha, eu passei por isso, eu estive no seu lugar. Isso. Então, a gente costuma dizer isso, que a liderança, por exemplo, né? Você tem como sentar e contar para aquele cara, olha, eu passei dificuldade como você, vem aqui, eu tenho sensibilidade, vamos fazer esses ajustes aqui que você vai chegar ao seu objetivo. Então isso é muito bacana. E eu comecei a minha vida profissional aos 13 anos, já trabalhando em uma empresa, uma farmácia de manipulação. Eu tinha um grande amigo que trabalhava lá e lá precisava de datilógrafo. E na época, ser datilógrafo Você acredita que eu dei aula de datilografia? Mesmo? Cara? Eu dei aula de datilografia, cara. A galera que tá assistindo, essa galera nova ali... Não sabe o que é isso, não. Não sabe. O Will que tá ali operando hoje ali, acho que ele não sabe o que é isso, não. Não sabe. E foi um negócio tão interessante que ele falou, vai precisar de um datilógrafo. E eu falei, não tenho curso de datilografia. Não era um curso... Nós éramos muito simples, não era um curso tão barato, né? E o que eu fiz? Eu fiz um curso rápido de datilografia. 30 dias, das 7 às 11, da 1 às 5. Entrei no meu primeiro emprego aos 13 anos. Trabalhei dos 13 até os 24 na mesma empresa. Eu só tive 2 empregos até hoje. Eu entrei nessa farmácia de manipulação aos 13, saí aos 24, aos 23. Praticamente 10, quase 11 anos. E desde então, fui trabalhar em uma corretora de seguros, do qual meu irmão era sócio, me convidou. E aí a minha história começou a deslanchar, graças a Deus. Mas já que você está falando de seguro, vamos dar uma pausa aqui, tá, gente? Porque seguro você vai fazer com o Sérgio, na Brasicor. Mas carro você vai adquirir na Saga Nissan da BR-153. Então, se você busca carro com desempenho, tecnologia de ponta, conforto incomparável, a Saga Nissan da BR-153 tem o carro perfeito para você. Condições especiais com até 60 mil de bônus, viu, Fábio? Fábio jovem que está precisando trocar de carro. A carta de crédito. Vai lá trocar o carro. 60 mil em bônus, troca com troco, taxa zero e muito mais. Então, Fábio, na hora que você fazer a negociação na carta de crédito, você vai falar direto com o gerente de vendas, o Augusto. Pode chegar lá e falar que você estava aqui no podcast, que o Augusto vai fazer um precinho especial para você. E você que está aí pensando em trocar de carro, acesse o QR Code que está disponível na tela e agende um horário com o gerente de vendas Augusto. Os carros japoneses são bons, né, Sérgio? Excelente. E a Saga é uma das maiores empresas do nosso estado, ela é uma das maiores do Brasil, então sucesso absoluto. A gente tem orgulho eu tenho orgulho de ter um parceiro como a Saga, porque eu acompanhei a história. É tão legal você ter alguém que está junto com você em um projeto, que você acompanhou a evolução, né, como ela começou, como ela cresceu. Hoje ela tem concessionária, acho que quase em todas as marcas em Goiânia, praticamente. E em várias cidades também, né? Então, pensou em trocar de carro? Saga Nissan. E a gente tem mais um patrocinador, a gente está com um patrocinador novo na casa, Fábio. Você que quase não gosta de treinar, o Sérgio gosta, então Sérgio vai levar o Fábio para treinar agora. Eu até vim hoje com uma camisetinha desde de treino, camiseta leve, tecido maravilhoso, pra você fazer sua corrida, pra você ir para academia. Então, tudo de acessórios, vestuários no segmento esportivo no Brasil, você vai encontrar na NC Extreme. Acesse, o QR Code está disponível na tela e veja os produtos da NC Extreme. Cara, os produtos são tão legais que eu escolhi um presentinho para você, Sérgio, e um para o Fábio, uma camisetinha para vocês fazer os treinos para vocês. E, Fábio, você que está enrolando, não está indo treinar com o Sérgio, pode começar. Vou fazer uma consulta com o Sérgio Filho, que é preparador, rapaz. Preparador top aí. Sérgio Filho, o convite está feito, viu? Depois você vai vir aqui no podcast participar com a gente. Obrigado.
Fábio, se um incentivo desse não te ajuda, tá difícil, então... Sérgio, se ele não for usar, você leva, viu? Pra você já vou fazer isso. Olha aí, Fábio. Show. Você que é mais jovem, mais estiloso, eu peguei um designzinho mais descolado. Mais jovem, né? Mais jovial. O Sérgio também parece que trouxe um presente. Trouxe uma lembrancinha para você. Rapaz. Você é um senhor do conhecimento, eu trouxe um livro para você. Rapaz, não tem presente que eu gosto mais do que livro, não. Olha isso. Olha que maravilha. Esse livro é top. Show de bola. Excelente autor, um livro muito bom. Acho que você vai gostar da leitura. Sérgio, então você passou por essa fase, trabalhou em 2 empregos e depois você começou a trabalhar com seu irmão com seguros. O emprego com o meu irmão, na verdade, a corretora foi o segundo emprego. Eu entrei com 23 anos. Foi uma fase muito difícil para mim. Eu nunca tinha vendido nada, eu era extremamente tímido. Falava com você igual eu estou falando aqui, parece que o meu sangue subia tudo para a cabeça. Ainda hoje eu ainda tenho algumas dificuldades, dependendo da situação, eu ainda consigo ficar muito vermelho. Mas com o passar do tempo você vai adquirindo um pouco mais de segurança e você vai superando isso. Mas o início foi muito difícil. A venda, para mim, eu acho que é o principal exercício para timidez. Isso. Eu me recordo que eu tinha 16 anos na época. Eu sempre fui muito tímido, ainda sou. Hoje eu aprendi a lidar com a timidez, viu, gente? Mas ainda sou tímido. Mas eu era muito, Sérgio. Sabe o que era a pessoa chegar em mim na época, na escola? A menina chegava em mim para falar comigo, eu travava, a fala nem saía. E naquela época não tinha pouco recurso, não sabia como tratar isso, não tinha apoio da família nesse sentido. Eu falei assim, cara, eu tenho que buscar ajuda. E alguém me disse que trabalhar com vendas era bom. Uhum. E eu fui trabalhar com vendas de livro, porta em porta. Oh. A gente tinha um treinamento, cara, não tem desafio maior do que aquilo ali não. Pra época, né? Hoje tem várias outras técnicas. Mas aquilo ali me ajudou e muito, cara, a destravar, me ajudou e muito. E você também, eu acredito que essa prática no começo também foi bom. Foi muito difícil. Como eu não tinha prática nenhuma, e assim, comecei a vender seguro. A primeira dificuldade, eu não tinha carro para andar. Então, você vender seguro mais ou menos de porta em porta, como você vê, era extremamente difícil. Como a empresa era uma empresa que estava iniciando, não tinha muita condição também. Eu recebia muito pouco, recebia pelas vendas e tinha ajuda de passe de ônibus, não tinha alimentação, não tinha nada. E houve algumas situações que me marcaram muito. Na época, eu tinha um banco que estava distribuindo as agências para que os corretores trabalhassem. E eu recebi a corretora pegou uma agência dessa e me colocou lá. Uhum. E como eu não tinha nada para fazer, eu ia para essa agência todos os dias. A corretora na época era na 85, próximo do Garavelo Center. E essa agência lá no final da Goiás. Eu vinha trabalhar de ônibus, descia na corretora, fazia alguma coisa por ali e descia para a Avenida Goiás, lá dava uns 3, 4 quilômetros a pé. E eu lembro até hoje, ali no fundo de uma grande igreja ali na 72, no fundo a igreja na Goiás, e a igreja vai até o fundo da 72. Tinha uma árvore enorme lá, um pé de 7 copas, e como eu ia a pé, a camisa molhava toda. Eu já cansei de ficar lá meia hora, 20 minutos esperando a camisa secar de suor para você entrar no banco. E foi uma fase muito difícil, porque como eles distribuíam a agência para 2 corretores, eu não tinha muita experiência e eu tinha lá uma outra corretora concorrente que era a maior correntista da agência. Então eu já tinha essa dificuldade porque a corretora da agência... Logo no começo você já enfrentou concorrência. Muita concorrência. Então éramos 2 corretores, mas como ela vinha de uma empresa que tinha uma reciprocidade muito grande com o banco, as indicações iam todas para elas. Todas para ela e assim, ela muito profissional, mas ia para ela. Chegou um ponto que eu fiquei lá 9 meses sem vender um único seguro. Nossa. E nessa época eu recebi uma notícia que mudou a minha vida. A minha esposa engravidou. Então assim, né, aparentemente não tem nada que possa piorar, né, no sentido financeiro. Já estava com a situação complicada. Ela me contou isso num sábado, na segunda-feira. Eu cheguei na agência, toda segunda tinha uma reunião com todos os gerentes, eu me lembro até hoje, eram 14 gerentes, tinha o gerente titular e mais 13 gerentes. É uma excelente agência, muito grande. E eu pedi a palavra. Falei, olha, eu queria agradecer vocês por esse tempo que eu estive aqui, foi um tempo de aprendizado, eu aprendi muito. Eu ia lá para dentro, pegava talão de cheque, eu já me tornei como se fosse um funcionário, só que sem remuneração. Falei, eu quero agradecer vocês, mas eu estou saindo, eu fiquei aqui 9 meses, eu não consegui vender um único seguro.
A minha esposa está grávida, eu não tenho carro para andar, eu venho para cá de ônibus. Aí eu, na realidade, assim, eu não consegui nem concluir muito, porque eu mais chorava do que falava. E nesse dia o gerente se comoveu e falou assim, cara, aqui vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vai um seguro para você e um seguro para ela. E ele olhou para o gerente e falou assim, isso é uma ordem, vai um para ele e um para ela. E o que foi bom para mim, nesse tempo que eu não conseguia vender, o cliente chegava na agência, tinha batido o carro e eu fui pegando know-how nos atendimentos de sinistro. Então, eu tinha uma vivência já do operacional. E a partir desse momento, no mesmo dia eu já recebi algumas indicações, e indicação nessa época era fechamento mesmo, porque o gerente tinha um poder de persuasão muito grande com o cliente e tinha uma troca de gentilezas. Quando você tinha alguma dificuldade, você já chegava e ele te ajudava. Já ia comigo. Tanto é que eu ia a pé para lá, alguns gerentes faziam visitas comigo no carro deles. E foi tão interessante que o dia que fez 30 dias desse desabafo e dessa mudança do gerente para comigo, a outra moça pediu para sair porque ela não estava vendendo mais nada, eles estavam passando tudo para mim. E então ela saiu e a partir, para você ter uma noção, quando fez 40 dias que mudou essa chave para mim, eu comprei um Fusca, que para mim era uma baita... Era o sem o banco do passageiro? Não era. Eu sempre tive um sonho, até Deus nos ensina até a sonhar, né? Eu sempre tive um sonho de ter um Fusca vermelho, cara. Eu era louco com um Fusca vermelho. Não, e naquela época Fusca era carrão, né? Carrão. E assim, mas assim, às vezes Deus fala assim, não, eu vou te dar isso só pra você ver que você merece mais. E foi um negócio tão interessante que nós tínhamos... Ou tava sendo um preparo para você chegar onde você chegou, né? Mas esse foi um caso muito interessante porque tinha um carro lá no setor aeroporto que era de um garageiro, a gente chamava de garageiro, já é um lojista, né? Não pode nem chamar de garageiro porque é um lojista pela estrutura que a maioria tem. É um nome pejorativo. É um pejorativo. Era um sinônimo de picaretagem, hoje não, o cara é um lojista, o cara tem estrutura. E esse lojista lá tinha um Fusca que era o meu sonho, cara. Eu passava lá na porta, meu olho brilhava. O vermelho? O vermelho. E o Leonel, que é meu irmão, que na época ele era sócio da corretora, não era sócio ainda. E aí ele falava, Sérgio, compra outro carro. Eu falei, cara, eu quero o carro, esse carro lá. Beleza, fomos lá, juntei o dinheiro e compramos. Só que tinha alguns problemas. O dono do carro tinha 1,90 m, eu tenho 1,69 m. O banco, ele era soldado, cara, não ia pra frente. Então, o pessoal achava que eu era playboy. Tá vendo aí, gente? Você tá reclamando do seu carro, o banco era soldado. O pessoal achava que eu era playboy, mas eu andava deitado porque eu tinha que encostar no banco, ia com o volante assim. Então, e assim... Os vidros, o carro lindo por fora, um vermelho, o trem mais lindo, meio vermelho, meio laranja, claro, o trem mais lindo do mundo. Sério, sua esposa falou o quê? Que você chegou com esse carro com banco soldado? Era meu sonho, né, cara? Você tá louco? E assim, o carro ainda tinha um detalhe fenomenal. A hora que eu pisava no freio, ele tinha uma luz, ele tinha uma luz vermelha, cara, ficava muito bonito. É por isso que você ficava bonito, cara. Eu assim, então tá explicado, só gosta de escuta. E assim, olha, o vidro começou a não abrir, cara. E o dinheiro muito curto. E eu tinha 2 camisas, uma lavando e uma usando. Cara, e um dia esse trem manchou e eu perdi uma camisa. Falei, cara, não tem condição um negócio desse. E eu lembro como se fosse hoje, meu irmão, o Leonel, me levou numa loja lá na Rua 4, uma loja de tecido, você escolhe aqui 3 calças, 3 camisas, vou mandar fazer para você. E começou a melhorar. Então, o que eu falo? Quando a minha esposa engravidou, e meu filho nasceu, o Sérgio Filho, que hoje tem 29 anos, é médico, um cara, graças a Deus, um baita profissional. Vamos trazer ele aqui, o convite já está feito. Muito competente. Quando o Sérgio Filho nasceu, Deus mudou a minha chave financeira, cara. Foi um negócio... as coisas começaram a fluir. E quando a Carolina nasceu 2 anos e meio depois, Deus mudou a minha chave espiritual. Então, assim, os filhos para mim foram o início de todas as bênçãos que Deus tem me dado ao longo da vida. Eu acho assim que esse período meio sabático que você passou, Deus estava te preparando, ao meu entendimento, tanto para ser o pastor que você é, exemplar, e o líder que você é hoje, o gestor que você é. Eu acho que todo mundo passa por esse processo, né, Fábio? Esse processo que no momento que a gente está ali é angustiante. Mas depois vi história legal pra gente contar aqui. Hoje mas na verdade, na época era muito difícil. Eu lembro que um dos sócios da corretora, que era o gestor, ele era sócio majoritário, do meu irmão, eram 3 sócios. E o dia que ele me viu, ele falou assim pro Leonel, falou, cara, tenta outra coisa que o seu irmão, ele não tem perfil.
E eu fico olhando hoje, cara, eu não tinha perfil. As minhas calças tinham risco do lado. Eu usava cabelo de rabinho. Você não sabe nem o que é isso. Cabelo de rabinho, cara. Meu cabelo tinha um negócio aqui atrás. Porque era moda e eu achava que eu tava bonito. Aquele do Zezé, antigamente? Não, o do Zezé era mais... O meu era no meio aqui. O meu eu deixava só no meio, que era pra ficar mais fácil. Ô, Will, você sabe o que é esse tipo de cabelo? Não, eu tenho que procurar no YouTube, alguma coisa assim. E ele falou muita coisa, assim. Falou, ó, ele não dá conta, Aí eu falei, cara, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu preciso mostrar porque eu posso. E assim, isso, para muitos hoje, o confronto, ele leva a desistir. Para mim foi um motivador, cara, foi uma energia. Eu falei, cara, eu preciso mostrar para mim mesmo, porque a ênfase dele nos meus defeitos era tão grande que eu falei, cara, eu preciso melhorar. Então, batia muito em você. Não, na realidade, assim, quando você tá mal financeiramente, o emocional abate, qualquer coisa vai te ofender. Sim. Qualquer coisa vai ser... Tudo você pega para si. Pega e você potencializa isso. E eu aprendi a administrar isso com as dificuldades. Muita gente fala, a crise muda as pessoas. Não, a crise muda quem tem caráter. Senão você continua do mesmo jeito. Tem muita gente que na pandemia se reinventou e prosperou. Eu conheço muita gente assim. E tem pessoas que estão do mesmo jeito e estão pior. Eu tenho um amigo, Sérgio, foi bom você lembrar. Na pandemia, ele já estava preparado para o digital. Na pandemia, ele montou mais 2 unidades do restaurante que ele tinha começado com a grana limitada, que era um restaurante japonês. Então, é aquela verdadeira história, né, do lenço, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu já vendi muito lenço. Num bom sentido, já vendi muito lenço. Num bom sentido. Cara, que história brilhante. Aí essa fase, você trabalhando junto com o seu irmão, e quando que veio a fase de convite para a sociedade? Demorou? Tá. Como é que foi? Isso em 99, a Alfa Corretora, que era a corretora que eu trabalhava, fez uma fusão com a empresa chamada Case. E nessa fusão, eu entrei de sócio. Eu comprei uma cota da corretora em 1999. Eu sou sócio desde 99. Eu tinha na época acho que um Vectra, alguma coisa assim, eu me desfiz do carro. Não era vermelho não, né? Vermelho, cara, vermelho. Mas que cor é o carro hoje? Não, meu carro é vermelho. Mas coincidência. Sérgio, eu tô pensando em comprar um carro lá na Saga, lá um Nissan. O que você acha? Vermelho ou preto? Um Kicks vermelho, cara. Um Kicks, o Sentra tá o Sentra ficou show, cara. Que vermelho. Tem que ser vermelho, cara. Vermelho. O Sentra vermelho, cara, você vai fazer um sucesso danado. Ou qualquer um Kicks, ou um Versa, qualquer coisa. Até a caminhonete vermelha você vai fazer sucesso. A Frontier, vai ser diferente. Então você tinha um Vectra vermelho. Aí eu vendi, na época, e entrei de sócio. Somente produzindo, não fazia parte de gestão, nada, só vendendo mesmo. Foi um período de muito aprendizado. A escola de seguros, ela é uma escola, ela te ensina muito. E o que você fez para pegar segurança na venda, Sérgio? Estou curioso, que você tinha muita dificuldade. Vivência. Não tem como, vivência. Não tem como você adquirir experiência teoricamente. Você tem que ir para o campo, você tem que sentar como nós estamos sentando aqui. Eu sei muito bem que eu passei por isso. Então é vivência mesmo. E quanto mais você conhece daquilo que você faz, mais segurança você tem. Então é vivência mesmo. E estudar muito. Eu fiz o curso de corretor de seguros pela SUSEP. Me habilitei também em 1999, então é uma escola, é um curso muito, muito pesado, muito difícil, mas o corretor de seguros de verdade, ele tem que habilitar, ele tem que ter uma segurança maior. O que eu acho mais interessante nessa sua jornada, apesar do seu pouco conhecimento na área, você ainda lidou com a área que não era a cultura do brasileiro e ainda não é. 80% das pessoas que nos assistem não tem seguro nenhum. Não tem. Nenhuma área da vida. Você vender seguro... E era uma área difícil, né? Pra quem não tem cultura. O brasileiro não tem cultura pra seguro. Naquela época era mais difícil ainda, né? Era mais difícil por quê? Vou te dar um exemplo claro. Só não chegava igual o livro, que eu vendia porta em porta. Acho que não tem coisa mais difícil, não. Não, eu acho que tudo difícil. Por exemplo, na época, hoje você vai fazer um cálculo de seguro automóvel, que é o carro-chefe da maioria das corretoras. Você joga os dados, seu nome, seu CPF, a placa do carro, o seu estado civil, o CEP da sua casa, determina as coberturas, com 3 minutos eu te dou um cálculo pronto no multicálculo. Ali eu vou trabalhar o seu perfil, qual é a seguradora que vai encaixar melhor, quais são as melhores coberturas. Na época,
era tudo tabela na mão. Você fazer um cálculo de seguro era tudo na calculadora, tudo manual. Então, você tinha uma tabela, por exemplo, a taxa do gol era 5%, mas assim somando. Era muito complexo, então você tinha que estudar mais. Então eu vejo hoje os jovens... Tem o cálculo de idade, né? Faixa etária. De idade, faixa etária. Então era tudo muito mais difícil. A tecnologia, ela só melhora a vida das pessoas, né? Sabendo usar de maneira equilibrada em todos os aspectos, ela ajuda muito a vida inteira. Na pandemia, nós nos reinventamos. Eu lembro que quando nós fechamos a empresa por causa da pandemia, no dia 20 de março de 2020. Para mim, foi um dos dias mais difíceis da minha vida profissionalmente. Porque eu era um cara que eu chegava na empresa todo dia, 7 horas, trabalhava o dia inteiro. Eu gosto muito de almoçar em casa com a família. Geralmente eu almoço em casa, vou e volto. Mas eu ficava na empresa até 18, 19 horas, quase todos os dias. O dia que fechou, que eu falei, cara, como é que eu vou fazer em casa? O que eu vou fazer em casa? E eu montei uma estrutura home office em casa. E eu, por incrível que pareça, os primeiros dias foram difíceis até para você ter a cultura. O que eu fiz? Eu mantive a mesma rotina que eu tinha. Levanto 5h30 da manhã, vou para academia até 6h30, chego, tomo banho, tomo café, eu ia para a corretora. Não, eu faço a mesma rotina e subia para o home office, para minha casa, e trabalhava do mesmo jeito. Quando é 10 horas, é uma rotina ainda. Hoje está híbrido, eu vou na corretora, mas eu trabalho também home office ainda. 10 horas eu desço, dou uma caminhadinha para esticar. Você falou da pandemia, o que mudou na sua rotina e no seu ambiente de trabalho com a experiência da pandemia? O que você conseguiu distrair de novo, de inovação para o seu trabalho? Um ponto que eu já percebi foi uma parte home office, né? Mas eu acho que o que a pandemia mais me ensinou é que o ser humano está preparado para qualquer mudança, cara. Qualquer mudança que você faça amando o que o ser humano tem que amar o que ele faz. Não adianta eu fazer alguma coisa por fazer. É aquela frase, eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro porque eu trabalho, não é aquilo. Você tem que fazer o que você ama, você tem que se dedicar. Então, o que ela me ensinou é que se você gostar do que você faz, você vai reinventar e você vai fazer. Tanto é que no primeiro ano de pandemia, quando nós fechamos o final de 2020, nós crescemos 27% com relação a 2019. E o nosso crescimento tem sido assim gradativo e um bom crescimento. Então, nós nos reinventamos, trouxemos novos produtos para o portfólio. Mas peraí, não vamos falar desse crescimento agora, não. Vamos voltar na história do Vectra, que a gente interrompeu aqui, a gente fugiu um pouquinho. Na história do Vectra vermelho, que é a parte que, depois que você ia me contar, que começou a sociedade. Isso, esse Vectra, na verdade, meu irmão tem um grande cliente e amigo, se tornou amigo dele, e eu tinha, na realidade, um Palio, que foi o primeiro Palio. Eu comprei o primeiro carro zero, foi um Uno vermelho. Lembro da placa dele até hoje, foi eu que escolhi, KX0010. KX, é coincidência, KX0010. E quando lançou o Palio, acho que em 94, 96, eu não lembro bem o ano, não. Eu comprei foi por aí mesmo. Eu comprei o meu primeiro Palio, vermelho Córdoba, era um vermelho... Pesquisa pra gente aí, quando lançou o Palio. Acho que foi em 96 mesmo. Porque o Uno, o primeiro carro zero, eu comprei em 94, um Uno ELX, que eu escolhi a placa. Depois eu comprei um Palio vermelho e tal, coincidentemente vermelho, um vermelho meio laranja, bonito até o carro. Aí, fazendo uma visita um dia com meu irmão, nesse cliente dele, ele tinha um Vectra. Lembro da placa dele também, eu sou bom de placa, KDL 0802, 0208, alguma coisa assim. E eu falei, cara, que carro bonito. Ele falou, me compra. Ele falou, cara, não dou conta não. Tipo assim, meu carro valia 15 mil, o Vectra era 25. Carro novo, na época, um ano de uso. Falei, não, era um carrão, né? Era bonito demais. Aquele carro era lindo. Na época eu sonhava com um carro. Cara, e ele era bonito demais. 2.2, andava. Você sai de um Palio entra num Vectra, cara. Na pior das hipóteses, eu era muito bonito, né? Dentro do carro, né? Então, é brincadeira, mas assim... Ele falou para mim, você vende o seu Palio e você me paga do jeito que você quiser. Eu falei, fica bom. Aí ele falou, você paga 1 ano, 2... Fábio, você não tem um lá para você vender de jeito? O carro que eu tenho, eu comprei dele. Ele faz você também de vez em quando? Faz demais. Eu pego enfiado ainda. Tá na época. Aí eu consegui, inclusive, pagar o carro, tipo assim, num prazo recorde. Acho que uns 6 meses, era para 1 ano, 2, eu paguei rapidinho. Foi o dinheiro depois que eu vendi o carro e eu paguei as cotas da sociedade. Então foi uma experiência bem... Isso era que ano, Sérgio? 1999. 2002, quando eu te conheci, você tinha um Astra verde. Azul. Aí, Azul, tá vendo? perdão. Tá vendo? Azul, cara, sai... O que te convenceram a sair do vermelho e pro azul? Cara, pra você ver oportunidade? que não... Pra você ver que não é um negócio. O Fábio tá mais pegando o meu pé. Com o vermelho, eu observei que era coincidência, cara. Depois do... o atual meu é branco. Depois do Peugeot que eu vendi pro Fábio vermelho,
E aí eu passei para outro carro, acho que um Prata, alguma coisa assim. Tava na época do Estilo, depois veio na época do Brava, então foi mudando. Então já mudei de cor já. Sérgio, e essa fase aí, quando você entrou na sociedade, como é que foram as fases de crescimento? Depois entrou mais sócio, vocês fizeram alguma... entrou mais empresa junto no grupo, como é que foi? Até 2012 para 2013 para 2014, era somente esse grupo, nós éramos 8 sócios. Em 2014, nós fizemos uma fusão com uma outra grande empresa de Goiânia chamada Pulcor. E a CASE, a G8, que eu era sócio, e a Pulcor, virou uma holding chamada Brasicor. Então, em 2013 para 2014, houve essa segunda fusão, que para nós foi uma virada de chave de todas as formas, virou um grande grupo com 13 sócios. Hoje nós temos 14 sucessores. Eu era apenas um vendedor, até não participava de gestão, não participava de nada. Eu cuidava da minha produção. Sérgio, é difícil tomar decisão, 13 sócios? Fala pra gente aí. Hoje não. Como é que funciona na Brasicor? Nós temos 13 sócios, mas nós temos 3 conselheiros. Hoje eu sou um dos conselheiros, eu estou conselheiro, nós somos 3 conselheiros e nós tomamos as decisões do dia a dia. Quando a decisão ela é um pouco mais delicada, nós trazemos todos os sócios, né, que é a Assembleia Geral. Isso não só para tomar decisão. Por exemplo, hoje nós tivemos uma reunião de avaliação do mês de maio. Vem todos os sócios, participam, apresentação de resultado. Mas esse conselho mudou muito o conceito de você falar com todo mundo. Cada um tem a sua autonomia. Alguns assuntos nós temos, entre aspas, a caneta para resolver. Outros a gente leva para a Assembleia. Mas tem um CEO que decide mais pelos outros? Não, sempre é tudo em grupo. Não, hoje nós somos 3. Nós somos 3 que tomam as decisões. Tanto decisões de estratégia como decisões comerciais, análise contábil, tudo isso é feito por esse conselho, juntamente com a gestão da Brasicor financeira. Então tudo, somos nós que tomamos as decisões. Essa parte de contábil, você que cuida, que eu vi que você fez contabilidade. Fiz contabilidade, e tem outro sócio também, que é o Valdemar, que também trabalha junto comigo, que ele é mais voltado para a contabilidade. Ele tem um talento fantástico nessa área. Eu hoje estou mais como aprendiz dele, então eu gosto muito de contabilidade, gosto de números, gosto de meta, gosto de bater meta, gosto de renovar as metas, gosto muito de números, mas hoje na parte contábil de gestão, eu ainda tenho muito a aprender ainda. Sérgio acorda dia de domingo, quando cai o primeiro dia do mês, cai num domingo, de primeiro, ele acorda, não vendi nada. Acorda, não vendi nada ainda. Cara, não vendi nada ainda. E ele é desse jeito. Sabe que eu tenho essa... E aí chega em vocês do marketing e fala, quero estratégia para vender. Ou eu tento vender para eles, né, cara? Ou é um negócio tão engraçado. Liga, por favor, precisa fazer um seguro aí, não? Ou é um negócio tão engraçado isso, assim, tão na essência. Às vezes eu lanço, por exemplo, uma promoção. Hoje nós temos uma parceria de consórcio com 2 grandes empresas. Uma delas é a Porto Seguro, que foi quem nos inseriu nesse novo produto que nós não tínhamos. Às vezes lança alguma promoção, eu tento vender para minha esposa, para meu filho, eu falo, cara, você está em casa. Ele comprou muito, eu achei que tem mais de uma, né? E assim, mas assim, o que eu acho? Isso aí, na realidade, não é só uma venda. Eu acho que quando a oportunidade é boa, você tem que levar para quem você gosta também, cara. Não só para os clientes, mas você tem que oferecer também para as pessoas que são importantes para você. Você falou antes, fazer o que ama, acreditar no que faz. E quando você acredita que o que você vende ele é bom, você tem que vender para quem você gosta, para quem você ama, e tá tudo certo. Agora é ruim quando você quer vender uma coisa que você não consome, né? E assim, hoje, não em volume de receita, mas em volume de venda, o consórcio hoje é a segunda maior carteira da nossa empresa. Então, é algo que começou de uma forma bem simples na corretora há quase 5 anos atrás. Não tínhamos experiência nenhuma, fomos desafiados por um gerente da Porto Seguro. Falei, cara, como é que uma empresa do porte de vocês, com um portfólio, com o número de clientes que vocês têm, não vendem consórcio? Eu falo, quantos clientes ativos tem? Entre física e jurídica, mais de 30 mil. Mais de 30 mil clientes, pessoas físicas e jurídicas. Lembrando que alguns têm mais produtos, outros têm mais itens, então não estou falando de itens, estou falando de pessoas físicas e jurídicas mesmo. Então, ele nos desafiou. Cara, você precisa começar uma operação de consórcio. Nós não tínhamos expertise nenhuma e ele falou, aprenda. Eu falei, cara, tempo. E assim, uma coisa que eu tenho aprendido também é que o tempo ele tem que ser administrado com inteligência. Já virou jargão, eu não tenho tempo para isso. Você já observou? Eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá. E na época tinha uma grande profissional saindo da Porto Seguro, até você entrevistou ela aqui, a Heloísa, nos ajudou demais no consórcio.
um talento nato, uma vendedora exemplar, fenômeno. E ela esteve conosco, ela começou essa operação conosco, nos deu uma bagagem muito grande. Por opção dela, ela preferiu ir para outra área, que ela deve ter falado aqui. Mas nós pegamos amor pelo negócio, nós gostamos disso. E nós desenvolvemos esse projeto. Hoje, a expertise na época dela era seguros. Consórcio. Ela era funcionária da Porto Seguro no consórcio e ela veio trabalhar conosco no consórcio. Ela implantou o consórcio para nós. Ela nos ensinou o beabá mesmo, desde como abordar, como é que funciona, como é que funciona a contemplação, como é que funciona a venda, que é uma venda. O consórcio ele não é tirar pedido, ele é uma venda extremamente consultiva. Então você tem que estar preparado, inclusive, para perder venda, porque muitas vezes as pessoas vendem errado, oferecem errado e as pessoas vêm até você e você não consegue atender porque você não consegue fazer o que elas estão pedindo, porque não existe. Então, eu tenho aprendido muito que tem hora que o melhor negócio é não fazer o negócio, você largar para você não ter dor de cabeça futuramente. Eu estava vendo um especialista esse dia que ele falou o seguinte, olha, o mais interessante é você saber dizer não. Quando você chega na maturidade de saber dizer não, isso é para vários tipos de relacionamentos e para a venda em si. Que é você selecionar cliente. Não é aquela loucura de quando você começa um negócio, um projeto, que você quer abraçar o mundo, pegar todos os clientes, não é legal. É muito melhor você chegar nesse nível que você chegou, olha, sei receber ou não, sei selecionar o cliente, que aí você constrói uma carteira sólida, né? Isso. Porque para ter 30 mil clientes hoje, você tem uma experiência muito boa com venda. Nós temos sócio lá, eu tenho 31 anos de mercado. Nós temos sócio lá que o ano passado fez 50 anos de profissão. O cara é um talento nato. Fonseca, Joaquim Fonseca. Fantástico. Cara, é um exemplo, né? Eu falo para ele que ele é o cara chato mais legal que eu conheço. Mas não é, porque ele é extremamente metódico, mas é um cara conhecedor, um cara que auxilia, um cara que dificilmente você vai tratar de um assunto, até você podia trazer ele aqui depois. Dificilmente você vai tratar de um assunto que ele não saiba como te ajudar. Então é um cara muito talentoso. E eu vou fazer uma tatuagem nele, você acredita? Não, ele combinou favor, comigo cara, no casamento da sua filha. Faz isso não, ele tava bêbado. Tá tatuando todo mundo. Ele e a piedade. Ele e a piedade. Meu Deus do céu, não. Fábio, não pode incentivar a tatuagem aqui. Não, por favor, né? Daqui a pouco você quer fazer tatuagem no Sérgio. Ele não te ofereceu tatuagem, não, Sérgio? Pastor não pode fazer tatuagem, não. Pode não? Não. Eu não sabia. Mas você é pastor, ué? Engraçado. Mas eu também não tenho, não. Você viu? Eu não tenho. Não, ele tá achando que ele vai se livrar, né, Sérgio? Mas como a gente tava falando nos bastidores, eu não gosto em mim. Eu acho bonito, mas eu não faria. Eu acho, mesmo porque com 54 anos de idade, o Joaquim já deve ter quase 100, eu acho que não vai pegar legal, eu acho que não vai pegar. Não, de repente tem alguém que tem mais de 54, mais idade que eu, mas é a minha postura assim, é o meu perfil. Não, esses dias atrás eu tatuei um senhor, devia ter uns 20 anos só de INSS. E é tão engraçado. Mas tem gente que é o contrário, tem gente que tá numa fase mais... Velha quer ser jovem. Velha e quer fazer coisa que não tinha coragem de fazer. Eu lembro, cara, quando eu tinha 16, 17 anos, era aquela moda do brinco, né, cara? Do brinco, o homem usar brinco. E um dia eu falei pro meu pai, cara, meu pai era muito conservador, um cara fantástico, mas ele era metódico, né? Mineiro, cara. Aí eu falei, pai, eu tô pensando em furar a orelha e colocar brinco. Ele falou, aí você vai morar onde, meu filho? Pai, eu tô preparado pra fora? Eu falei, pai, eu tô pensando em não furar a orelha. Eu falei, então assim, é perfil. Então, eu sou conservador, mas respeito a opção de quem quer fazer. Se for fazer tatuagem, faça com o Fábio, porque não tem ninguém em Goiânia igual ele. Então, não, o Fábio é bom, isso aí é bom. Sérgio, hoje são quantos funcionários já na empresa? Nós somos 13 sócios, 14 sucessores que são filhos de sócios que já estão na operação, todos eles na área de vendas, e nós temos 52 colaboradores e aumentando. Estamos contratando. A Brasicor hoje, ela atende a nível Brasil ou é mais regional? Nós atendemos o Brasil todo, se necessário for. A nossa base é aqui, mas nós temos cliente no Brasil todo, tá? Nós conseguimos, hoje com a internet, com a facilidade, você consegue atender o Brasil todo. Então nós temos clientes em vários estados. Mas em 2015, 2016, nós entramos numa sociedade nacional, que é um grupo de corretores chamado A12.
Apesar de chamar 12, são 17 corretoras, elas iniciaram 12, nós entramos na operação depois, que é um grupo nacional que está em 9 ou 10 estados. Então nós temos uma operação hoje bem vultosa, bem volumosa, e foi algo muito bom também para a Brasicor. A entrada nesse grande grupo, para nós foi um diferencial também. Sérgio, você falou uma coisa interessante, as fases difíceis, a fase da sociedade, a fase dos carros vermelhos. Mas em que momento que você chegou a nível de empresa, assim, tinha quanto tempo que você falou assim, agora eu tô tranquilo em relação ao que era antes? Assim, eu sempre fui muito grato a Deus por todas as fases. Eu vivi todas elas de uma maneira muito tranquila. Eu acho que isso é o acúmulo de talento que Deus vai te dando. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo a investir, você vai aprendendo a comprar, né? Você vai aprendendo a administrar os ganhos. Eu acho assim, principalmente em 2017, eu fui desafiado a entrar no conselho da Brasicor. Eu era apenas um sócio, nunca tinha, entre aspas, gerido nada, ainda mais uma empresa do tamanho da nossa. Fui desafiado por um sócio que, na verdade, essa gestão, ela é uma gestão, ela é alternada de 2 em 2 anos, muda-se o conselheiro. Esse conselheiro estava muito cansado já e saiu. E eu, por opção, por falta de opção, entre aspas, eu fui chamado. Eu falei, cara, é mais um desafio que eu preciso... Se eu estou andando com gente grande, eu preciso aprender a ser grande também. Então, eu entrei no conselho da Brasicor em 2017. E desde então eu tenho aprendido muito de gestão, de empreendedorismo, de negociações. Hoje a maioria das negociações comerciais da Brasicor, eu participo ativamente de todas elas, junto com os demais conselheiros, os 2 conselheiros, mas eu estou à frente um pouquinho mais da parte de negociação. Então eu aprendi a defender o interesse do grupo de uma forma global mesmo, porque não tem como você buscar alguma coisa num grupo grande como o nosso, numa empresa que eu considero uma grande empresa já, porque eu acho que hoje eu não sou um corretor de seguros, eu sou um empresário de seguros, porque além de atender todos os meus clientes, de vender... Eu tô quase fechando um seguro aqui com ele. Você ainda não tem? Não, fica tranquilo. Você vai sair daqui hoje segurado e você vai sair daqui hoje já programado para comprar um carro rapidinho com um consórcio que eu vou te vender depois do final aqui e vai dar tudo certo. Eu acho que a gente pode encerrar esse podcast. Depois dessa aula de venda aí, já não precisa mais nada. Não precisa mais nada. E você sabe por que eu te falo do consórcio? Porque tudo que eu tenho na vida de bens materiais, ele foi conquistado com consórcio. Os carros da minha família, consórcio, casa, consórcio. Então, é um produto que eu acredito e que me ajudou ao longo da vida. Não tem nada tão bom que eu conheça, eu não sou o dono da razão, que eu trabalhe, que eu conheça, que eu já estudei, que é tão inteligente quanto o consórcio. Genuinamente brasileiro, né? Genuinamente brasileiro. Eu vou te dar um exemplo claro, assim. Foi criado no Brasil, o consórcio? Sim. Vou te dar um exemplo claro. Um exemplo, assim, algo só para você ter uma noção de custo. Se você faz um consórcio para comprar um imóvel de R$500 mil, o custo final disso vai ser em torno de 600 mil, tá? Você vai pagar em torno de 20% de taxa de administração, diluído em 200 meses, que vai dar 0,08 ao mês na taxa de administração. Corrige-se uma vez por ano pelo INCC, corrige a parcela e corrige também o capital. Se você financia uma casa num banco, né, eu não vou fazer propaganda de banco aqui, não, vou fazer propaganda da Saga, né, da Extreme. Então, se você pega um grande banco que é especialista em financiamento e você financia os mesmos 500 mil nos mesmos 200 meses, vai pagar 1.300.000, 1.400.000. Ou seja, vai ter um imóvel com preço de quase 3. E o consórcio vai ter um imóvel com preço de 20%. Estou falando de imóvel, mas o carro também é mais ou menos isso. Então, é algo inteligente. Eu tenho abordado e vendido clientes, por exemplo, o filho dele vai habilitar daqui 2 aanos. Comece a comprar uma carta de consórcio, agora daqui 2 anos já vai estar contemplado. E é uma forma de guardar o dinheiro também. Outra coisa muito inteligente que você pode é uma abordagem que nós fazemos e é muito inteligente. Você pega um pai de um filho recém-nascido e o sonho de todo pai é formar o filho. Isso aí, independente, médico, engenheiro, arquiteto, psicólogo, você quer formar. Você tem um filho, você vai querer formar o seu filho, concretizar e finalizar a vida acadêmica dele. Se você faz um consórcio de imóvel de um filho com 1 ano, 2 anos, ele vai ser 16 anos e meio. Quando o seu filho estiver preparando para entrar na faculdade, você está com a faculdade dele toda paga.
Então, o cara que está querendo casar, assim, igual eu também, indicado, né? Indicado, já indica, já compra a casa, já vai planejando, é tudo o consórcio, ele vai atender tudo hoje. Tem consórcio de serviço para cirurgia plástica, você não precisa estar bem organizadinho, mas consórcio de cirurgia plástica, então é algo que é o sonho não só de mulher, mas do brasileiro em si, ele é muito vaidoso. Eu falo do brasileiro porque é o contexto que eu vivo, eu acho que tem vaidade no mundo inteiro. Tem consórcio para colocar cabelo? Tem também, é porque é um serviço, você contrata um consórcio de serviço, você pode fazer uma cirurgia plástica, você pode fazer implante dentário, trocar os dentes, tá na moda, né? Os dentões bem... viagem tem, né? Viagem. Então, assim, você consegue consórcio hoje, máquinas agrícolas, de tudo. Hoje você, procurando, você acha consórcio que te atendem em várias linhas, entendeu? Sérgio, falando em consórcio, mas me conta, quando que o jovem entrou no negócio? Quando que o Fábio começou a trabalhar com vocês? Com a minha esposa, em 2002, né? Eu conheci ele em 99 e ele começou em 2002, né? Então, agência de primeiro você conheceu a esposa dele? Não, eu conheci eles através de um parente do Bebeto, que viu um desenho meu, levou, aí eles viram lá e... E a minha esposa, na época, tinha uma agência de classificados ao Popular e tinha uma agência de propaganda junto, que ainda tem agência hoje com o Fábio, né? O Fábio hoje é sócio, né, cara? O cara é empreendedor, o cara é gênio, e ele conquistou o espaço dele. É um negócio que ele começou como eu, como um colaborador, como alguém que fazia o serviço freelance e foi desenvolvendo, e hoje ele é sócio da empresa, entendeu? Sérgio, dentro desse conhecimento que eu tenho, eu sei o quão desafiador é o ramo do seguro. Por quê? Os concorrentes são extremos, não só do meio dos corretores de seguros, quanto de bancos. São vários concorrentes que eles têm. Eu queria te fazer 2 perguntas em cima disso, que para a gente que tenta empreender tem muita dificuldade. Primeiro, quais características você, Sérgio Melo, tem que você acha que foi um diferencial? Não, essas minhas características foram diferenciais. E segundo, dentro desse mercado tão competitivo, como é que você conseguiu enxergar e ainda enxerga a oportunidade? Cara, eu acho que, como eu falei, a primeira coisa que você precisa ter é necessidade. Necessidade. Quando você tem a necessidade, você vai procurar alguma coisa que é rentável. Alguma coisa que... E em segundo, você tem que procurar alguma coisa que você gosta de fazer, cara. E eu apaixonei. Tem gente que fala assim, eu sou corretor de seguro 24 horas por dia, cara. Engraçado, para quem ficou 9 meses sem vender nada, você viu? Mas eu sou corretor de seguros. Eu sou corretor de seguros na igreja, na academia, jogando vôlei. Eu sou muito bom de vôlei, apesar desse tamanho todo, eu sou muito bom de vôlei, brincadeira, mas eu jogo vôlei. Eu sou corretor de seguros o tempo todo. Como eu sou cristão o tempo todo? Não adianta, eu sou cristão só na igreja. Não, apesar de... Tem muita gente, eu lembro de um professor nosso no seminário, que falou assim, cara, você não acha que você é muito alegre para ser pastor, não? Eu falei, cara, você não acha que você é muito triste pra ser pastor, não? Então, assim... por que será que ele achava que pastor... tinha que ser rancoroso, tinha que ser aqueles caras, né, não vou falar de denominação, mas tinha que ser cara mais fechadão, mais truculento. Então, Fábio, eu acho que é você gostar. E oportunidade, Fábio, você tem que estudar mercado, cara. Você tem que ver o que as pessoas estão fazendo de bom. E quando você convive com muita gente... Você vai pegando nichos que te interessam, que você acha que é rentável. O consórcio é uma prova disso, né? O seguro de máquinas agrícolas no estado de Goiás é um negócio fantástico de você fazer. Então, você vai estudando mercado. Não tem como você permanecer no mercado por tanto tempo se você não inovar e se você não incrementar o seu portfólio. O corretor de seguros hoje, ele é um cara... Tanto é que na pandemia, bilhões foram pagos de indenização através de corretor de seguros, como intermediário, quem paga é a seguradora, mas o corretor vendeu o seguro e muitas famílias voltaram à ordem financeira porque tiveram um seguro de vida. Então, assim, é algo que cresceu muito, porque muita gente perdeu, infelizmente, muitos familiares, e isso desenvolve no ser humano o desejo. Eu vou fazer uma pergunta, se você partir hoje, um exemplo, como é que fica a sua família? Eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas. Se você morrer hoje, como é que fica a sua esposa, a sua mãe? Como é que fica? Então, nós achamos que somos eternos, então a gente tem que preparar isso. Se eu morrer hoje, como é que ficará a minha esposa e os meus filhos? Nós somos o único animal que sabe que vai morrer, mas vive como se não fosse. Não fosse. Achamos que somos eternos. Então, até essa preparação e essa cultura de você... pensar na sua família, ela é interessante pra gente, entendeu? Então, e o PIB brasileiro hoje não chega nem a 4%. Enquanto nós temos a Argentina que está quase 8%, mas você fala 4%, não chega nem a 4%, é 3 pontos qualquer coisa.
mas é um baita resultado. Se você vê na economia brasileira um PIB de quase 4% de um segmento é algo muito baixo, é pouco não. A Argentina está com uma margem muito melhor que a nossa, né? Outros países também têm. Estou falando da Argentina porque é mais um contexto de mercado nosso. Mas ainda é uma boa operação, então assim, tem um universo de crescimento. Sérgio, na pandemia, que estratégia que você utilizou para vender seguro enquanto o povo estava dentro de casa? Cara, eu sempre usei muito o pedido de indicação, cara. É algo que funciona. Se você tem um cliente indicado, ele é 70% de probabilidade de você fechar. Mesmo que ele já tenha um parceiro, mesmo que ele já tenha alguém que o atenda, uma indicação ela é muito importante. Eu não fecho nenhum negócio sem depois pedir uma indicação. Alguns não indicam, mas eu peço. Então, isso vira negócio. Então, é uma construção de relacionamento. É um ciclo virtuoso, né? Então, ele vai melhorando. Então, é indicação mesmo. Hoje, com a pandemia, principalmente, a gente não tem nem mais... o tempo para visitar é muito curto e a maioria dos nossos clientes também não querem receber, eles já querem tratar tudo de forma virtual, internet, WhatsApp, então hoje mudou muito, então isso nos ajuda a ganhar tempo, entendeu? Eu saí às vezes Então isso significa dizer que hoje você está mais presente no digital, a sua empresa? Mais presente no digital. Eu acho que quem não está presente no digital, ele está fadado a logo ele tem muito problema. Se ainda não está tendo... não vai, porque hoje, se você pega o Instagram, se você pega o WhatsApp... É por isso que eu te trouxe para cá. Se você pega o Instagram e o WhatsApp... Podcast. Tem muita gente que fala assim, cara, eu graças a Deus eu não mexo com o WhatsApp e não tenho Instagram. Eu respeito, mas eu acho que dependendo da profissão, logo ele vai ter problema, porque eu moro no extremo da cidade. Se eu falar, eu vou atender um cliente lá no Guanabara, pego o Guanabara e vem, até eu chegar no Guanabara, atravessando a cidade, eu vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, dependendo do horário. E você resolve isso em 10 minutos no WhatsApp, no Instagram, por uma chamada de vídeo ou uma ligação. Então, a nossa carta foi toda, seguro da minha residência foi toda feita pelo WhatsApp. Toda. Então, isso trouxe para nós uma agilidade maior. Usando bem a tecnologia, ela nos traz muita agilidade. Então, fazer isso mesmo, não tem outra forma. Você tem uma equipe de marketing dentro da empresa ou você é terceirizado? É uma empresa terceirizada, né? Muito. O Fábio, né? Que tá E é uma empresa tão qualificada que, além de atender a Brasicor, ela atende inúmeras corretoras que são, entre aspas, concorrentes, né? Estão no mercado, com o mesmo profissionalismo, com material tudo dedicado, separado. O sindicato, né? Ela atende os sindicatos corretores de seguro, ela atende parte dessa empresa nacional que é a 12, que nós somos sócios. Então, eu vejo hoje a 3R como uma empresa de marketing principalmente voltada e muito qualificada para seguro. De repente você consegue ter uma aula de seguro com o Fábio, porque ele lida tanto com isso, ele cria tanto material, ele fala tanto disso que hoje, se você quiser discutir qualquer produto de seguro, o Fábio, pela vivência na criação junto com a Rosane, eles têm total conhecimento. Tanto é que chegou a um ponto de tanta confiança, de tanta qualificação, que é eles que determinam o que vai fazer, entendeu? Lógico que nós temos uma programação, mas está na mão deles, eles que fazem, eles que criam, eles que postam, eles que organizam. Então, E hoje você prepara o vendedor que chega, você prefere vendedor com experiência? O nosso perfil é diferente, nós não temos vendedor. Lá somente os sócios e sucessores que vendem, nós não temos preposto. Entendi. Nós não temos a figura do vendedor. Tá? Por exemplo, cada sócio, sucessor tem uma equipe de suporte. Eu vendo para os meus clientes. Eu atendo 100% dos meus clientes. Eu que vendo, eu que uma célula. É uma célula. Então eu tenho uma estrutura lá, um back office lá que trata da minha unidade. Então cada sócio tem a sua produção separado, com venda, acompanhamento, fechamento, a parte de parcelas, tudo. Então eu tenho hoje um operacional muito redondo que funciona bem em todas as unidades e tem alguns que são compartilhados, entendeu? Então, mas funciona muito bem. Então eu mesmo vendo. Então você consegue. Eu sou apaixonado no modelo de negócio da Brasicor. Eu acho que inclusive poderia ser aplicado em outras áreas. É fantástico esse negócio de célula. E é muito difícil você ver isso aqui no Brasil. Eu achei legal aqui, é por isso que eu pedi para ele falar mais, porque é diferente. E assim, nós temos seguradoras que são parceiras.
E nós temos uma gestão sobre isso, nós temos acordos de produção que têm que ser cumpridos. Então a gente consegue, mesmo com tanta gente diferente, 13 sócios, 14 assessores, nós conseguimos ter um direcionamento muito bacana. É um comprometimento dos sócios, dos assessores muito grande. Então, nós entendemos que a empresa é nossa, né? Às vezes o cara vai para lá e fala, pô, não vou fazer isso aqui não, porque... Qual a ferramenta que você utiliza de atração de novos clientes, além da indicação? Marketing. Só o marketing. Marketing, Então, se você analisar hoje, tem muita gente comprando lead. Eu tenho 30 mil leads ativos. Se eu conseguir vender um produto a mais para cada cliente, a minha carteira cresce 40%. Tanto é que, por exemplo, quando eu ligo hoje para um cliente de consórcio, que ele fala, cara, eu não sabia que você trabalhava com isso. Quando é que você começou? Aí eu visto o chapéu e falo, cara, eu comecei tem pouco tempo, porque eu nunca ofereci. E a maioria dos clientes, Josimar, se você ligar para 10 pessoas, Josimar, você vai ver que 5, 4 já tem consórcio. E onde é que tá? Tá com outro cara. Então o cara está comendo no seu jardim. E vou te dar um número que parece difícil de você acreditar. 35% dos consórcios que são vendidos em Goiás são vendidos por corretoras de Goiás. Mais de 40% é vendido por corretoras de São Paulo. Então o cara está vindo aqui, numa campanha, ele vem aqui e come na nossa hortaliça. Então ele está... Por quê? Marketing, visto. Tem grandes exemplos de grandes corretoras especialistas em consórcio que estão vindo aqui e estão vendendo mais consórcio para os nossos clientes do que nós mesmos, entendeu? Por falta de divulgação, de achar que é complicado. É complicado? Não. Se você se especializar, não é. É uma venda consultiva. Consórcio é um negócio... Eu percebi que você trabalha muito relacionamento, que te dá a segurança de você não precisar ir atrás de cliente. Sim. É uma construção que vem através do relacionamento. Exatamente. Agora eu percebo que muitos entram no consórcio como no passado. Ele chega e já quer ir atrás do cliente e vender na loucura ali. Não é. Tanto é que, por exemplo, eu tenho, às vezes eu lanço uma campanha, a seguradora lança uma campanha e eu vou vender na campanha. Lancei agora, por exemplo, agora agosto geralmente tem campanhas da Porto Seguro que nós vendemos muito e tem contato que eu faço agora em agosto que o cara fala, não, chega lá em janeiro, fevereiro, ele vai querer fazer. Então, nem sempre é na hora, mas fica semente, porque quem não é visto realmente não é lembrado. Então você fala que o Sérgio vende consórcio, a Brasicor vende consórcio, eu vou atrás dele. E isso dá um resultado muito bom pela seriedade da empresa, pelo tempo que tem e pelas indicações também. Vem muita indicação de clientes que estão satisfeitos com o nosso atendimento e tanto é que no ano de 2022 nós crescemos quase 30%. Então é um crescimento muito bom. E qual que é a meta para esse ano, Sérgio? Está caminhando na meta? Está caminhando. Nós fechamos os primeiros 5 meses, com relação aos primeiros 5 meses de 2022, nós crescemos 34%. Então é um crescimento muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisinha. Que eu gosto assim, que a gente pegar o que você tem de sucesso para a gente tentar aplicar em outras áreas, né? Eu, particularmente, como eu estou aí no ramo do seguro também desde 2002, eu escutei muitas vezes dizer, dentro de 5 anos, 10 anos, a profissão de corretor de seguro ia acabar. Não é? E pelo contrário, né? Eu vi que a classe fortaleceu o seguro. O que aconteceu? Né? Porque hoje a gente está com medo. Muitas pessoas têm medo de empreender hoje porque tem medo. Inteligência artificial, tecnologia, vai substituir. Daqui a área pouco, vai acabar. Vai acabar. E como é que vocês, porque era uma categoria fadada ao fracasso, como é que ao invés de acabar, vocês fizeram foi crescer? Na verdade, sim. Quando a internet começou há 20 anos atrás, sei lá, a maioria das seguradoras falou, o corretor de seguro dura mais 5 anos. Cara, isso foi para nós um choque. Eu não conheço outros mercados com tanto conhecimento que eu tenho do mercado goiano. Mas o goiano ainda, Fábio, ele gosta de gente. Ele gosta do Sérgio, ele gosta do Josimar, do Fábio. Ele gosta do contato. Ele gosta do contato. Então, eu até tive uma reunião com o diretor de uma seguradora, que ele é de Minas, e ele estava falando que o goiano, ele é muito receptivo. O mineiro já é um cara mais reservado. Isso é tão verdade, Sérgio, que mesmo pós-pandemia, eu costumo o seguinte, às vezes um cliente que vem de indicação, eu prefiro fazer uma reunião online para explicar para ele como é que funciona a minha consultoria e tal. O cara não quer. O cara quer que eu vou até o escritório dele, ele quer me ver lá presencialmente, quer bater um papo, tomar um café presencial. E eu acho que esse atendimento, Fábio, que o corretor de seguros presta na hora da necessidade do cliente, ele ainda é um diferencial.
você faz o seguro do banco. Hoje, primeiro que o banco, antigamente, ele era muito agressivo, ele tinha um preço muito bom. Hoje, a maioria dos gerentes já não tem tempo, não está na meta. Para nós, assim, eu acho que o banco... O que está fechando são agências, né? Ele perdeu espaço para os corretores. Eu acho que os corretores, eles conquistaram esse espaço no atendimento. Às vezes eu tenho um cliente que cotou-se e fala, Sérgio, no banco ficou mais barato, cara. Como é que eu faço aqui? Eu falo, faz só um teste, liga para o gerente 6h05 da tarde. Comigo você fala 24 horas por dia, se você precisar. Meu telefone está aqui. Você fala comigo. Liga para o seu gerente 6h da tarde. Fala para ele, ó, eu bati meu carro aqui 2h da tarde. O que eu faço? Ele fala, liga no 0800. Cara, e o 0800 nem sempre é um paraíso. Então, se eu deixar o meu cliente ligar no 0800, na maioria das vezes, eu vou perder o cliente. Então, você tem que ter uma equipe para te dar essa sustentação. Nós temos hoje um atendimento de sinistro, de batida. Né? A palavra sinistro, às vezes, o cara bateu o carro. Eu tenho unidades que vão no local atender a pessoa. Ela vai e resolve no local. Se eu falar para o cara, não, você... Então você acha que, pela pergunta do Fábio, o crescimento do corretor de seguro e a manutenção seria o atendimento personalizado. Essa personificação. Exatamente. Porque quando você presta um bom serviço, e hoje, até o jeito de você tratar o cliente na renovação já é considerado um bom serviço. Tem pessoas que ligam para o cliente somente na renovação. Eu procuro falar com o meu cliente o ano inteiro, mesmo que seja para oferecer um outro produto, um residencial, que é um seguro extremamente barato, que o brasileiro não tem cultura ainda. O cara faz seguro do carro dele de 500 mil, paga lá, sei lá, X. Mas ele não faz seguro da casa dele que custa 2 milhões, que é 5% do valor do seguro de um carro. Que benefício que tem? Precisei trocar o chuveiro lá de casa. O seguro trocou. Então, assim, na realidade, sim, a cultura do corretor também ainda precisa melhorar muito de ser um corretor multiproduto. Você trabalhar outros nichos, outros ramos de seguro. Para isso tem que ter conhecimento e você tem que ter cliente. Então, acho que você tem que ter um cliente, você tem que ter diferencial no atendimento. Vender, Josimar, todo mundo vende. Entregar, você tem que ser bom no que você faz. Entendeu? Vender, tirar pedido. Não, você tem que vender. O cliente só vai valorizar o seu trabalho quando ele precisar de você, nem que seja para falar com você sobre uma parcela em atraso, alguma coisa assim. Mas o cliente tem que te ver, você precisa estar ativo. E o cliente hoje, Sérgio, ele está muito exigente porque ele está muito informado. A internet fez com que o cliente tivesse essa aproximação, então ele já chega no local para comprar um seguro, um produto. Ele já tem muita informação a respeito. Vou te contar uma experiência que eu tive essa semana. Eu fui com minha mãe trocar o óculos e a gente foi numa ótica que está acostumada a trocar. A primeira vez a gente teve uma experiência muito boa. E nós chegamos dessa vez, já era uma nova equipe, já tinha um bom tempo. Atenderam bem, o basicão, mas fizeram uma promessa. É o que você falou aqui. Fizeram uma promessa e não honraram com a promessa. Porque você não é obrigado a prometer. Mas se você prometeu um prazo, você prometeu dar um retorno, aconteça o que aconteça, dê um retorno. Aí hoje, quando a gente chegou para pegar o óculos, aí o gerente veio e tal, atendeu a gente bem, falou assim, olha, posso te dar um feedback? Ele, pode, claro. Falei, olha, o atendimento de vocês aqui foi legal, mas poderia ser melhor. Porque a experiência que eu tive da primeira vez, não vou deixar de comprar com vocês, não precisa ficar nervoso não. Mas a experiência hoje poderia ter sido melhor, porque vocês me prometeram entregar num prazo, aconteceu imprevisto, a sua atendente ficou de dar um retorno pra gente, não deu. Minha mãe teve que ligar 2 vezes, se estressou, já chegou aqui estressada. Precisava disso? Não precisava. A gente não pediu isso, foi vocês que prometeram. Só da próxima vez, cumpra com o combinado. Imprevisto acontece. Ah, não, o motoboy furou o pneu. Mandasse mensagem. Ó, nós tivemos um imprevisto, não iremos entregar para vocês hoje na data tal, mas iremos entregar amanhã. E o que você falou, para manter uma carteira dessa antiga por muito tempo, no mínimo, você entrega o que você prometeu. Porque se você não fizesse isso, você não estaria nesse patamar de carteira de cliente. Eu tenho até hoje, na minha carteira pessoal, o meu primeiro cliente. 30 anos atrás, aí já faço seguro da segunda e terceira geração. E hoje, essa geração atual, os filhos já jovens, de 20 e poucos anos, você tem que ter uma argumentação maior de conhecimento, mostrar para ele, porque a maioria dos jovens eles vão olhar preço. E você tem que mostrar para ele a diferença de produtos que existem. Para isso você tem que ter conhecimento, tem que ter uma boa argumentação, você tem que mostrar, principalmente hoje, os jovens vão na internet, cotam um seguro.
não é o ramo deles, não é algo que eles conhecem. Então eles vão fazer do jeito que eles querem. E isso é muito importante na hora de você taxar um seguro, você responder corretamente todas as perguntas. Então, às vezes algumas concorrências, raro, o cara vem e fala, o que você pode fazer? Eu estou com um preço aqui 30% mais barato que o seu, o que você pode fazer? Eu falei, piorar o seu seguro, como você está fazendo. Você quer que piore? Eu estou te oferecendo um produto muito bom. Você quer, para fazer o que ele está fazendo aqui, eu vou ter que piorar a qualidade do seu seguro. Tirar alguma coisa. Exatamente. Então, é ter essa vivência, porque dificilmente você pega corretores que, ao ser confrontado assim, ele já larga o cara para lá. Eu não largo, não. Eu gosto do meu cliente. Eu vou até o final. Eu procuro atender enquanto não há... não fecha-se aquele ciclo ali que eu não tenho mais solução, eu não desisto. Eu gosto muito de atender os meus clientes. Sérgio, eu quero saber mais da construção desse personagem Sérgio Melo, que passou dificuldades, 9 meses para vender, comprou um Fusca, comprou um Vectra, vermelho. Depois começou a administrar a empresa, foi para a parte de gestão, construiu família. E qual foi a transição? Quando você se identificou com a religião, com o cristianismo? Quando você começou a fazer teologia? Quando foi a conversão? Minha conversão foi há 19 anos atrás. E assim, eu nunca fui... Eu me converti na igreja que eu sou pastor hoje. Eu nunca frequentei outra igreja. A gente tem a mania de falar que é católico. A minha família é católica e tal. Você é católico, quem geralmente, mesmo que não seja praticante, assim, não estou depreciando de forma alguma. Eu conheço pessoas maravilhosas, nada contra o catolicismo. Muito pelo contrário, tenho amigos a vida inteira católicos. Mas eu não era praticante. Um dia nós fomos convidados para ir numa igreja. A minha filha, Carolina, desde os 2 anos, a minha irmã levava ela para a igreja. Levava e ela ia muito. E ela convidava e falava, não vou mexer com isso não vou não. E teve um dia que ela falou, pai, você podia nos levar. Ela ia de ônibus com a minha irmã, eu largava para lá, não estava nem aí. E um dia, a minha esposa, a minha irmã, leu um livro, chama Vida de Milagres, um pastor chamado Pastor Salles. E ela falou assim, quando esse pastor vier em Goiânia, eu quero conhecer ele, o dia que ele vier. E nós descobrimos que ele tinha aberto uma igreja em Goiânia. Ela falou, agora chegou a hora de a gente ir lá. Fomos. Desde esse dia que nós fomos, era uma igreja muito pequenininha ali no setor Coimbra, na Castelo Branco. Nunca mais saí. Assim, e o que eu acho da conversão? A conversão ela é gradativa, todos os dias você se converte um pouco. Então, desde aquele dia, Deus tem transformado a minha vida. E tem muito ainda para ser transformado. Quando foi há 17 anos atrás, esse pastor ele é plantador de igreja, ele vem, planta a igreja, escolhe um pastor e vai embora, né? E eu não sei se foi, lógico que Deus é perfeito, mas ele tentou com algumas outras pessoas que eram muito qualificadas. Eu não tinha qualificação zero, sabe? Eu não entendia nada, zero. Sabe? Meu sonho era continuar sendo um cristão de banco, ficar só ouvindo, cara. E eu seria bonitinho, eu ia em todos os cultos, eu ia ser um negócio comportadinho, entendeu? Mas aí ele falou, cara, Deus falou que é você que vai ser o pastor da igreja, eu vou deixar a igreja. Eu falei, cara, não tem a mínima chance. Não conheço nada. Eu falei, cara, eu vou ouvir 2 pessoas que vão me dar o amparo que eu preciso para dizer não. Aí tem um grande amigo chamado Cleito, né? A esposa dele já era cristã protestante e ele católico. Ele é católico até hoje, praticante, um cara muito sério. E ele... Falei, Cleito, você acredita que fui convidado para ser pastor? Ele falou, cara, você tem que aceitar, cara. Você não... Como assim, cara? Eu achei que você ia me falar não. Eu falei, não, cara, você tem que aceitar. É o seu perfil e tal. Beleza. Aí fui conversar com meu pai. Meu pai tinha estudado em colégio de padre. Então ele tinha uma vivência católica muito grande. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, pai, aconteceu isso e isso. Ele falou assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Você já é pastor da família. Todo mundo vem até você. Mesmo você sendo caçula, os seus irmãos mais velhos, as suas irmãs, os seus sobrinhos, você já é pastor. Você só vai. Eu falei, pai, você tem certeza? Ele falou, não, eu tenho certeza disso. Só vai ter autenticação. Só vai ter autenticação. E quando isso aconteceu, e logo depois, 1 ano depois, meu pai faleceu. Eu falei, cara, como é que eu faço? E nós fomos, nesse dia que nós fomos, o outro casal de pastor, que hoje é pastor da igreja, que é o Gildo e a Amora, foi a primeira vez que eles foram na igreja também. Só tinha nós 4 e mais umas 3 pessoas. Aí o pastor falou assim, Deus está me falando que vocês vão caminhar junto. Eu falei, cara, eu nunca vi esse cara, pastor, tá maluco? Eu vou caminhar com ele por quê? Eu falei, não, Deus está me falando que vocês vão caminhar junto. E tá com você até hoje. Tá comigo até hoje. A filha dele casou com a minha filha casou com o filho dele. Aí eu falei, tá bom, vamos andar junto. Vamos sair da calçada ali, vou andar 1/2 metro com ele e vou embora.
E nós, através do pastor Salles, eu falei, pastor, o que nós vamos fazer? Qualificação 0. Falou, você tem que fazer um bom curso de teologia. Eu falei, mas aonde? Ele falou, vamos fazer no Betel Brasileiro, que é um baita seminário. E eu, mas o Gildo, muito teimoso, fomos em 2 ou 3 seminários, cara, falei, não dá conta, não dei conta. E fizemos lá 6 anos de seminário, muito difícil, de segunda a quinta, das 7 da noite às 10h30, saí de casa 6h30 para trabalhar e depois emendava no seminário. E depois fizemos mais 1 ano e meio para convalidar o diploma pela UFG. Então, foi um período muito difícil. O seminário não é celminário, ele é outra coisa, é muito difícil. Se você não estiver muito embasado na fé, ele vai te dar muitos problemas, porque a teologia sistemática te confronta muito, confronta a visão de Deus. Então, e assumimos a igreja. Hoje... Sérgio, como é que você avalia esse preparo espiritual em relação ao empreendedorismo? Isso te ajudou muito a alavancar esse cuidado com a fé? Não tem como você separar ser cristão de ser corretor de seguros, ser empresário. Você tem que ser um empresário cristão. Não tem jeito de você tem que agir dessa forma. Não tem como eu sair daqui e vestir uma capa de pastor ou entrar na igreja. Não tem como ser 2 pessoas. Não tem. Você tem que procurar ser mais parecido com Jesus em tudo que você faz, cara. Essa eu acho que é a meta do cristão. Não é de meta de pastor, não. É meta do ser humano, independente da denominação que ele frequenta, é ser mais parecido com Jesus possível. E você tem que fazer isso nos seus negócios, na sua vida familiar. E assim, a gente erra muito, mas... quando você está disposto à mudança, o próprio Deus trabalha na sua vida, cara. Independente de... Ele vai... Eu brinco muito que... Esse cara é completo, né? Ao mesmo tempo que ele está aqui dando uma aula para nós de liderança e venda, ele já está fazendo uma pregação top. Eu brinco muito que assim, nós éramos como... Eu vou fazer uma linguagem figurada. Era como porcos sujos de lama. Deus nos tira da lama. E hoje ele vai tirando a lama da gente, vai tirando os pedacinhos que precisam ser tirados. Porque quando você fala com Deus... Vai lapidando, você vai mudando. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou aqui no dia 28 de junho... Eu achei legal que você falou que eu acredito que a conversão ela é natural. A conversão ela não começa a partir do momento que você está dentro da igreja. Não. Ela acontece quando você está aqui de fora. Aos poucos. Porque na realidade existe um filósofo, acho que é alemão, acho que é Albert Schweitzer, que diz assim, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Então, muitas vezes nós somos lidos o tempo todo, então as nossas palavras, elas têm poder, mas as pessoas estão mais nos olhando como exemplo do que o que nós falamos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura diária. Então, assim, é algo que a gente tem que vigiar o tempo todo, porque... O trânsito nos tira do sério, as contas às vezes nos tiram do sério, a falta de programação, de má administração do tempo nos tira do sério, então a gente tem que vigiar o tempo todo. Por isso que Jesus manda vigiar e orar, e não é orar e vigiar, porque se você não estiver vigiando, nem orar você consegue. Show. O Sérgio, ele tem uma característica que eu acho interessante, que inclusive ele fica bravo. Eu já vi várias vezes o Sérgio bravo. A principal característica dele como cristão, ele é um cara extremamente abençoador. Ele convive com pessoas e abençoa essas pessoas que convivem com ele. Eu falo porque eu tenho vivência. E quem muitas vezes ele tenta ajudar, vamos ganhar, vamos prosperar. Inclusive foi num podcast que você falou, uma moça falou, não lembro, falou que você ajudando alguém a ganhar mais dinheiro, você ganha mais. Ele aplica isso todo dia na vida dele. E ele fica bravo com quem não quer caminhar. E eu acho legal dele é que ele consegue fazer uma coisa que eu defendo muito nas minhas consultorias, que é personalizar a comunicação. Eu observei isso muito nas primeiras vezes que o Fábio me levou, porque eu sou muito crítico, muito observador. Para cada pessoa que adentrava a casa dele, primeiro que ele abriu a casa dele, eu achei que ele ia um grande diferencial. Cada pessoa que adentrava, ele conseguia ter um feeling muito rápido e adaptava a comunicação para aquela pessoa. Então isso é muito legal. Eu não estou querendo aqui dizer que o cristianismo ele tem que ser como nos negócios. Não, Deus não precisa da gente. Mas a abertura, a forma de receber, que às vezes a pessoa está ali cheia de bloqueio, de objeção, com os problemas de representantes religiosos que deixam a desejar, que a gente não vai nem aqui citar. Então a pessoa já chega ali com o pé atrás e você consegue fazer isso muito bem, isso é legal. Então eu acho que, por isso que eu te fiz a pergunta,
do que ajudou a sua conversão, a relação de fé com os negócios, é justamente isso, porque não muda. A liderança, do mesmo jeito que você está liderando na igreja, é a liderança ali, é aquela liderança servidora, como foi Jesus Cristo. Então, eu acho que trabalhar essas duas coisas é muito legal. Só não acho legal como muita gente faz hoje, né, Fábio? Usa a fé para vender os seus produtos. A gente tem um monte de profissionais que fazem isso. Eu acho que justamente isso virou quase que um modismo, né? Mas eu acho que as pessoas procuram também um cristianismo fácil, né? Eu acho que cada pastor tem um ouvinte que merece, de verdade. Eu acho que quem vai ouvir essas falsas verdades é porque está procurando falsas verdades. As pessoas não mudam. O mesmo cara que quer o consórcio mais barato, o produto mais barato, seguro, é o mesmo cara que quer uma religião, uma igreja mais adaptável ao que ele quer. Eu brinco muito que virou a fase do evangelho tabajara. Você vem para o cristianismo que seus problemas se acabaram. Você lembra disso, do Cacete e Planeta? Não é, cara. Você vai vir para o cristianismo, você vai seguir Jesus, os seus problemas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. O que vai mudar é a sua maneira de reagir aos problemas. O que vai mudar é a sua maneira de resolver os problemas. Eles vão continuar ali, vão continuar existindo, vão continuar tendo lutas do mesmo jeito. E muitas vezes, por que as pessoas se decepcionam com a igreja, entre aspas? Porque prega-se um cristianismo muito fácil, que você vem como você está e pode continuar. Não, Jesus, todo mundo que andou com Jesus foi transformado. Todo mundo que andou com Jesus foi transformado. E Judas? Não, Judas já tinha a história dele escrita. Mas ele ainda assim teve oportunidade. Ele andou com Jesus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que o próprio Pedro que andou com Jesus, no momento de fraqueza, de achar que era poderoso demais, ele negou Jesus. Então a gente tem que ser sempre dependente dele. Então não adianta você achar que nas coisas mais simples você não tem que envolver Jesus. Cara, desde a roupa. Tá em tudo, desde a roupa que você vai escolher, desde tudo, cara. Tem um livro que fala assim: em seus passos o que faria Jesus? Sérgio, com essa citação, tá muito bom o papo, mas o nosso tempo já tá estourado. Vamos deixar um gostinho pro próximo, porque o Sérgio tem muita história boa. Mas o Fábio não falou nada, eu falei tudo, eu queria ouvir o Fábio. Como é que fala, né? Uma história bonita dessa, né, Fábio? Não tem muito o que falar. Pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Vamos deixar uma mensagem diferente hoje, uma mensagem pro empreendedor, com a visão cristã e com a visão secular de negócio. Vamos começar pelo Fábio. Que mensagem que você deixaria para essa galera que está nos assistindo? A mensagem que eu deixaria é: a fé, ela move tudo que a gente enxerga e tudo que a gente não enxerga. Tudo que a gente vive muitas vezes está subentendido para outras pessoas, está no seu íntimo. Mas você vive isso em fé, você supera todas as dificuldades, todas as barreiras que você muitas vezes é confrontado e a gente vem sentir só no travesseiro, né? Porque muitas vezes o confronto vem muitas vezes quando a gente está deitado no travesseiro. E eu tenho um pensamento que é o seguinte: você pode morar na maior mansão, na maior casa, mas no fim do dia é sempre você, o seu colchão e o seu travesseiro. E nessa hora é a diferença de quem tem Deus e quem não tem. Uau. E isso faz diferença para o dia seguinte. Eu quero deixar uma reflexão. Pode olhar para essa câmera ali. Para cá, eu quero deixar uma reflexão. Eu tenho procurado fazer isso, não é algo tão fácil, mas é algo que eu tenho procurado viver. A cada atitude que eu vou tomar, eu penso: será que seria isso que Jesus faria? Será que Jesus faria assim? E para minha grande surpresa, se você quiser fazer, está desafiado a isso a partir de amanhã, a partir de hoje, a cada situação que você for viver, atender o seu cliente, falar com seu pai, falar com a sua mãe, o seu cachorro, né? Eu sou apaixonado em cachorro, na minha cachorra, linda. Então, assim, a cada situação que você for ter no seu dia, para 10 segundos e fala assim: será que seria assim que Jesus faria? Isso vai mudar a sua vida e na maioria das vezes você vai ver que a sua atitude vai mudar. Então, a maioria das coisas que nós fazemos não são nada parecidas com Jesus. Mas se você convidá-lo para a sua vida, e não estou falando de religião, estou falando de Jesus, né? O pão da vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês, que a cada atitude, por mais simples ou por mais complexa que seja, que você
parasse um instante e falasse, seria assim que Jesus faria? Você pode ter certeza que quando nós oramos ao Pai, é Ele que nos responde. E muita coisa vai mudar na nossa vida. Show. Show. Com essas mensagens impactantes, a gente encerra o nosso 7º podcast.